Isso significa na língua do anjo: bem-vindos a bordo, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Eduardo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Você quer? Eu sou o Leonardo. O cara fica desconcertado porque eu falo língua. Falou na língua dos anjos. Gente, desculpa a piada, desculpa a brincadeira, mas o assunto é sério. Muito sério. Hoje a gente vai falar de uma figura emblemática e excrementíssima. O que acontece, gente? Neste fim de semana, né, eu vi um documentário da Petra Costa. Eu ainda não vi, tá na minha lista. Tá. Qual que é o nome do documentário, Eduardo? Tá aqui. Meu Deus do céu. O Apocalipse nos Trópicos. Eu vi o primeiro dela, que ela concorreu ao Oscar, né? Esse ainda não viu, o Apocalipse tá onde? Me dá dica aí, pra ver, tem qual o streaming? Eu vi por meios não convencionais. Oh! Ele ainda está no cinema. Viu no One Piece? Oi? No One Piece? E o que acontece, gente? O que chama muito a atenção... Quanto me dá lá, viu? Sim. O que chama muito a atenção... Tá aí no computador? Não. Poxa. É que o senhor Silas Malafaia, que nós vamos apresentar... Senhor Silas Lima Malafaia, nascido em setembro de 58, aqui no Rio de Janeiro. A gente vai falar desse moço. É praticamente a estrela do documentário. Se prepare, porque esse vídeo pode cair. Sim. Mas vamos primeiro... A gente vai tomar cuidado. Primeiro, vamos deixar uma coisa clara aqui. A gente não quer imputar crime, tá? Tudo que a gente está falando aqui é supostamente. Tá? A gente não está imputando crime a ninguém. Eu não gosto do Silas Malafaia. Também considero ele uma figura odiosa. Assim, odiosa. Então, não acho, sinceramente, que a gente tenha relevância bastante para chegar aos ouvidos dele. Porém, contudo, entretanto, fica o nosso VDM ligado aqui dizendo: senhor Silas Malafaia, nós não temos intenção nenhuma de difamar a sua imagem, nós não temos intenção nenhuma de ofendê-lo e nem de lhe imputar crimes. Tudo que nós vamos falar aqui são elementos que estão no documentário da Petra Costa, que estão na internet, no domínio público, e que são de amplo conhecimento geral. Exatamente. Tá? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho da vida do Silas Malafaia. Primeiro, ele nasceu em 1958, no Rio de Janeiro, é psicólogo de formação e ganhou projeção como pastor da Assembleia de Deus. Da Universal, ele era um dos cupincha do Antigo Macio. Da Assembleia de Deus e depois foi para a igreja Vitória em Cristo. Desde os anos 90. A Assembleia de Deus em Cristo, da Vitória de Deus em Cristo. A ADVEC, né? Que é o nome e ele foi fundador da Central Gospel. A Assembleia Gospel de Deus Vitória em Cristo. Isso. E a Central Gospel é uma marca de selo de livros e também de publicação de discos de cantores gospel. Ele, além de formado em psicologia, ele é casado com a Elisete Malafaia e tem 3 filhos. Parabéns para ele. O senhor Silas Malafaia ficou muito famoso na televisão porque ele tinha uns DVD. Tem um que é famoso, que é Bigodão. Tem Bigodão? Na época ele tinha, onde o nome era Alienígenas, Aborto e Política. E sabe o que é mais engraçado? O Silas Malafaia daquela época não concorda com o Silas Malafaia de hoje. É verdade, ele chegou a apoiar o Lula numa época. Sim, ele era absolutamente contrário à ideia de evangélicos se meterem na política. Mas ele começou a mudar isso, né? Ele apoiou as candidaturas de José Serra em 2010, Aécio Neves em 2014 e Jair Bolsonaro em 2018 e 2022. Ele foi, assim, ele não apoiou o Lula na campanha, em momento algum. Não. Mas durante os 2 mandatos do Lula, ele teve lado a lado com o Lula. Outros nomes do evangelismo que hoje são super bolsonaristas, como por exemplo Marcos Feliciano. Sim. Marcos Feliciano fez campanha para Dilma.
Muita. Se você procurar na internet, no YouTube, você vai achar vídeo do Feliciano falando pra votar na Dilma. O que acontece, né? Silas Malafaia não só apoiou o Jair Bolsonaro, né? Ele ajudou a construir um discurso religioso que levou ele ao poder. Cara, o Malafaia, ele meio que construiu a relação entre o bolsonarismo e o evangelismo, né? Essa construção partiu do Malafaia. Por quê? A Michelle Bolsonaro é da igreja do Malafaia. Então, a Ele vinculação estava no casamento, né? Ele fala isso no documentário, que ele estava no casamento do Jair Bolsonaro e o Bolsonaro falou que o Bolsonaro chegou para ele e falou assim: eu vou me candidatar a presidente. E ele falou assim: é um absurdo você falar isso. E depois, estamos aqui hoje, ele comentando, né? Que agora estava lá dentro e trabalhando com o Bolsonaro. Gente, assim, não sei se você botou aí no teu roteiro, mas os absurdos do Malafaia, pra gente falar, mas o Malafaia é uma figura que ele representa. Tem uma frase de um pastor chamado Henrique Vieira, ele é deputado federal, ele fala o seguinte: muitas vezes a gente está tentando discutir com as pessoas que Jesus sentou a porrada no templo. O Malafaia é essa pessoa. O Malafaia tem um trecho no documentário que está no trânsito e tem um problema com o motoqueiro e ele fica gritando com o motoqueiro, falando desse trecho, amaldiçoando ele, falando que o Jesus dele é esse Jesus que não sei de onde que ele tirou, que ele pegando esse contexto falando que Jesus chicoteava as pessoas. Porque eu sei que Jesus ficou revoltado com aquela situação do momento, né? Que ele virou a mesa, mas ele não pegou chicote e chicoteou as pessoas. Segundo o texto bíblico, né? Ele se revolta com os vendilhões do templo, ele vira bancas e ele usa uma corda para usar a corda como um chicote para expulsar os vendilhões do templo, gritando: não transformem a casa de meu pai no mercado. Mas não é um Jesus que... O Jesus, na verdade, 99% da Bíblia, do Novo Testamento, até nesse momento, dá cara a tapa. Até nesse momento. A ação de Jesus ao enfrentar os vendilhões do templo não é uma ação de ódio, não é uma ação de raiva, é uma ação de revolta, é uma ação de justiça. Mas Gandhi, alguém questiona que Gandhi era um defensor da paz? Não. Tem uma história linda de Gandhi com a Torre. Gandhi era muito assim com as ideias de Jesus, tá? Só para deixar claro isso. Inclusive tem uma frase famosa de Gandhi que é: gosto do seu Jesus, eu não gosto dos seus cristãos. Tá? Mas rapidinho, a história é a seguinte: uma mulher chegou para Gandhi e falou: seu Gandhi, meu vizinho me assedia, ele me provoca, ele mexe comigo, o que eu faço? Gandhi olha para ela e fala: há momentos em que a gente tem que encher o nosso coração de amor e dar com toda a força usando o guarda-chuva nele. A violência, ela às vezes é reação. A gente não pode confundir a reação do oprimido com a ação do opressor. Jesus reagiu à violência que era transformar o templo no mercado. Aquilo não é violência, aquilo é reação. Como você usar de forças para se proteger não é violência, é reação. Eu tenho uma notícia boa, Eduardo, que eu mesmo botei aqui, eu não sabia, eu vi por meios não convencionais o negócio, mas está disponível na Netflix já o documentário. Nossa, está disponível no dia 14. Posso ver na Netflix sem sentir pastor físico. Então, eu vi pela internet, mas está na Netflix. Vou ver na Netflix, mano. Então, esse final de semana agora. Desde o dia 14 de julho, o documentário está na Netflix, tá? Ótimo. Então, vamos ver na Netflix, tá, gente? E o que acontece? Mas, o documentário Apocalipse... não é contra One Piece, não. Tá. O documentário Apocalipse nos Trópicos, né? Ele figurou, né? Ele retratou o cotidiano principalmente do Bolsonaro e do Silas Malafaia, de como o Silas Malafaia influenciou durante o período da pandemia.
E com a bancada evangélica, ele começa com o Glória a Deus, como que é o nome dele? Glória a Deus, era o Cabo da Ciolo. Cabo da Ciolo. Glória a Deus! Dando uma Bíblia para Petra Costa. E ela... Cabo da Ciolo, que nesse momento deu 300 voltas andando no Planalto, no Palácio do Planalto, ali, para exorcizar os demônios. Então, e o que acontece? Não deu certo. Ela se viu em um momento falando assim: eu vou ter que estudar a Bíblia para poder entender mais, porque ela não era uma pessoa com a religiosidade. Não façam isso. Se você estudar a Bíblia de verdade, tu vai virar ateu. Aí o que acontece? Praticamente aconteceu isso. E ela foi, na verdade, tomando uma algeriza pela figura dele, do que ele foi fazendo, porque nada do que a Bíblia fala, ele seguia. Porque, Eduardo, você vendo o documentário, a figura dele é um jeito é uma algeriza que ele traz. Não mexe com o Gildo, não! Não mexe com o Gildo! Se o teu pastor rouba, estupra, não mexe com o Gildo, não! Esse é assunto de Deus! Tu fica quietinho! Ele fala essa merda, né? Não só nesse. Ele faz de um jeito que. E ele comenta. Me deu um asco, ele comendo, sabe, lembrou aqueles reis de antigamente, e todo o povo passando fome, e ele comendo, literalmente tem essa cena. Esse que é o ponto. Tem essa cena, ele falando mal das pessoas, e ele comendo, e ele falando assim: Petra, você quer comer? Você quer? E falando mal das pessoas, e falando mal de todo mundo, e falando mal, é porque o Bolsonaro, ele precisa de mim, é porque eu não sei o que. E tem uma cena que eu vou botar aqui, eu vou deixar claro que é parte do documentário, vou passar aqui escrito, parte do documentário da Petra Costa, que, gente, se alguém não se escandalizar com esta cena que vai passar agora... O senhor pressionou os senadores? Minha filha, qualquer senador hoje do voto majoritário, ele quer o voto evangélico. Nós somos 30%. Você está numa disputa e chega um líder evangélico e diz assim: não vota nesse cara não, que esse cara é contra nós. E com argumento, não apenas de falácia. Fica um bocado ruim, né? Mas amigo, você é que sabe. Eu vou lembrar. Essa cena que acabou de passar fala literalmente que o Silas Malafaia controla a política durante o período do Jair Bolsonaro. Ele manda no Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não era quem mandava na política. Quem mandava era ele. E ele tinha o controle nas mãos. Por ameaça. Ele ameaçava. Ele controla boa parte do voto dos evangélicos. O que eu acho bizarro. Eduardo, ele não tem o menor pudor de falar: ou faz o que eu quero, ou você está F. Ele só não usa essa palavra. Ele fala palavrão. Porque ele não fala palavrão, mas ele faz pior, porque ele grita, ele espragueja, ele roga, pragas. Ele literalmente faz isso, ele deseja que a pessoa morra. Ele literalmente diz que os senadores que não votarem do acordo que ele quer, ele vai acabar com esses senadores, porque a igreja dele vai falar mal, a igreja dele vai difamar e a igreja dele não vai votar. Não, e ele fala com deboche, com desdém, de um jeito de que ele é faz o que eu quero, ou você vai se ferrar. E que não sei o que, porque eu tenho controle nas mãos, porque eu mando. E, gente, pelo amor de Deus, isso é papel de um pastor. Isso é vergonhoso. Mas esse é o ponto. Malafaia e outros membros da igreja, eles não têm a inspiração religiosa em Jesus, que era uma figura. A aspiração deles é dinheiro, e só dinheiro e poder. A figura deles é Davi, o rei, o ungido, o falho. Esse é o grande ponto. É uma visão teológica torta. É um cristianismo que não usa Jesus de modelo. Usa Davi, usa Salomão, usa reis como modelo. Não a humildade, a gentileza. Quem está mais próximo do Jesus bíblico, do Jesus dos evangelhos, são os franciscanos, que vão ter essa visão absolutamente de
serviço. É a frase famosa, né? Quem não vive para servir não serve para viver. Essas pessoas não. A visão deles é outra. Eles olham para o trono, para Davi, para Salomão, para Saul, para os reis. O modelo deles é outro. E isso faz um cristianismo torto, que se diz cristão, mas não tem uma vida cristã. Não usam Jesus de modelo. Porque quem usa Jesus de modelo jamais vai ser arvorado do poder. Porque Jesus, mesmo sendo, na visão religiosa, o Filho de Deus, ele em momento algum se colocou como o rei. Meu reino não é deste mundo. Gente, é vergonhoso como uma pessoa, uma figura como ele, detém tanto poder nas mãos e usa a figura da fé das pessoas para obter cada vez mais dinheiro. Cara, e da humildade das pessoas. Eu não sei se você vai achar, eu não sei se tem a documentário. figura dele me dá nojo. Me dá nojo. Tem não sei se tem documentário, se tiver documentário também, senão tem na internet, que é um vídeo famoso dele, onde ele fala da semente da casa própria. Ele diz, é uma campanha para a casa própria. Você que está passando dificuldade para pagar o aluguel, ele usa essas palavras. Você que está tendo dificuldade para pagar o aluguel, você vai fazer a semente da casa própria. Você vai pegar o valor do seu aluguel e vai botar num saquinho aqui, nesse saquinho especial da semente da casa própria. Que você vai estar dando para Deus a semente da sua casa própria. Se você já está tendo dificuldade de pagar a porcaria do seu aluguel, você vai dar um mês no seu aluguel, que você já está tendo dificuldade para pagar. Que merda de Deus é esse? Que é comprado com dinheiro. Gente, você não compra bênção. Gente, desculpa, me perdoe por dizer isso, mas se você paga por bênção, você está sendo agiotado. Deus é um agiota? claro que não, gente, pelo amor de Deus. Aí no documentário fala justamente o perigo do discurso do Malafaia dos cristãos ocuparem espaços, porque eles querem ocupar cada vez mais todos os espaços de liderança. Entenda uma coisa, olha só, rapidinho. O problema não é ter cristão na Câmara. O problema não é ter cristão no STF. O problema não é ter cristão na presidência da República. O problema é exercer esse cargo por e para. Exatamente. E esse que é um ponto fundamental. E quando você a sua religião achando que isso é maior do que a lei, o povo, que a Constituição. E a sua religião é a certa e as outras são erradas. Assim, porque eu sou eles professor. fazem. Eu sou professor. Tá tudo bem eu ser cristão, eu ser macumbeiro, eu ser islâmico, eu ser judeu, eu ser ateu. Não tem problema. Desde que isso não influencie na minha avaliação. Eu não posso avaliar um aluno que é da Umbanda mal porque eu sou cristão e eu budista. Porque isso é discriminatório. E é justamente eu não o que posso eles fazem. ser um deputado cristão e querer impor regras da minha fé para a legislação. Como diz muito bem Leandro Carnal, se a sua religião te proíbe de beber café, não beba café. Porém, não venha me proibir de beber café porque a sua religião te proíbe. Porque ela proíbe a você. Tem uma não cena no documentário que parece uma mulher e uma menina, né? Aí é uma adolescente. Aí a adolescente parece que vai votar a primeira vez e a mulher fala que não vai votar no Lula porque o Lula é macumbeiro. Gente, o Lula é católico, tá? Católico. Só pra deixar claro. Não. E ele é católico mariano. Aí a pessoa que tá entrevistando fala assim, não, mas aonde que você tirou essa ideia? Aí fica claro que colocaram essa ideia dela na igreja. Na igreja falaram essa fake news pra ela. Olha, vou contar uma historinha rapidinho pra você. Tem vários pastores, eu tenho um muito famoso, que é o Caio Fábio. Inclusive eu tenho uns amigos que dizem que eu sou a cara do Caio Fábio. Pega a imagem do Caio Fábio, bota aí do lado da minha aqui pra ver se é parecido bem, tá? E ele é um pastor muito celebrado, muito popular. E ele fala muito sobre isso, justamente para deixar claro dois pontos. Primeiro ponto, a sua fé é sua. Ela não pode ser instrumento de imposição.
você querer converter o outro, ok, eu entendo. O que não pode haver é uma imposição, porque impor uma crença não é converter a crença. É o pior que pode haver, é usar o princípio da religião, da fé, como punição, como controle. Isso é o oposto do que a religião tem que ser. Uma religião, ela tem que ser libertadora, salvadora, sustentadora. Ela não pode ser opressiva. Se a sua fé oprime, está errada. E o documentário termina com aquela cena, né, que teve uma clara tentativa de sabotagem das pessoas votarem durante, né, as eleições, com aquelas ações policiais no Nordeste, nas áreas de periferia, e claramente foi uma margem muito apertada e foi todo um articulado para que o Bolsonaro ganhasse, juntamente com forças militares, com todas as fake news que utilizaram, com todas as máquinas, e mesmo assim ele não conseguiu. A gente tem que fazer E isso literalmente, olha, com todo o meu coração, foi o que eu falei até em casa, eu falei, olha, de todo o meu coração, gostaria muito que esse documentário também fosse indicado ao Oscar como um bom merece. Ele é uma ótima documentarista. Esse documentário precisa, vou ver hoje, precisa ser mais visto. Vou ver hoje é segunda-feira, não vou trabalhar agora à noite. Eu vou chegar em casa, a patroa disse que vai fazer fricassê de frango adoro. Vou comer fricassezinho com batata palha, tomar uma Coca-Cola zero. Isso aí, mas e vou ver o documentário. Porque dá gatilho de raiva dele. No final. Não, a gente é tricolor. Eu tô acostumado com essa raiva. Pô, as últimas 4 derrotas, 5 anos. Então, cara, prepara o coração. Mas ó, vou repetir o que eu já falei. A religião, ela não pode ser opressora, ela não pode ser opressiva. Se a sua fé está te ensinando a odiar, discriminar e oprimir as pessoas, tem alguma coisa errada. Muito errada. A religião é feita para acolher, a religião é feita para unir, a religião ela é feita para amar, não para odiar. Se a sua fé está sendo usada para alimentar ódios, você precisa trocar de religião, ou pelo menos de pastor. E outra coisa também, se só quem se beneficia com a sua religião é o pastor, também, obviamente, tem alguma coisa errada. Se o povo tá andando de havaiana furada, enquanto o pastor está de Porsche Cayenne, de jatinho neste caso, tem alguma coisa errada. Que é o caso do que a gente está falando. Nas palavras de Jesus, não transforme a casa do meu pai no mercado. Gente, a gente se exaltou um pouquinho, mas porque foi necessário. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e bota aqui nos comentários o que você acha do Silas Malafaia e dessas outras lideranças religiosas. Por exemplo, eu não odeio o R.R. Soares. Eu não sei, não tem muita coisa. Por quê? Porque ele se propõe a ser só religioso. Ele é do mesmo grupo, saiu junto, ele era criado no Edir Macedo. O próprio Edir Macedo, eu mandei ele tanto. Eu não gosto do eu não gosto da pessoa do Edir Macedo, por conta de várias situações que ele já fez e tal, mas ele hoje se resume a um líder religioso. Eu tenho inúmeras críticas teológicas da religião dele. Inúmeras. Meu Deus do céu, aquele negócio de usar equipazinho que parecia que ele está no templo de Jerusalém como um rabino judaico, acho muito bizarro. Mas quem sou eu para questionar teologicamente? Mas realmente, no momento, o Malafaia e outros, né, como o Marcos Feliciano, são lideranças religiosas que eu considero odiosas. Ou então políticos que se utilizam da fé religiosa, da fé para se promover. Que é odioso também. Fica aí a dica, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ó, até o próximo.